bem-vindos à nossa reunião do Comitê de Empresas da ABAT. Muito obrigada pela presença aí dessas empresas, desses colegas, né? Hoje, nessa tarde, vamos tratar aqui de mais um tema relevante para as empresas, né? Com a presença aí de grandes colegas, professoras, estudiosas, advogadas, militantes aqui no direito tributário, e que, com certeza, vem aqui trazer esse tema importantíssimo e bastante atual, embora a decisão do Supremo tenha sido dada depois de muitos anos, né? Mas ela vem num contexto importantíssimo para o planejamento tributário, né? E também para esse ano aqui de pós-pandemia, onde o próprio governo federal tem escolhido aqui alguns assuntos para resolver dívidas envolvendo planejamento tributário também, né? Então, eu já vou começar dando abertura à nossa reunião. Agradeço o nosso presidente, Halley Henares, presente, né? Na oportunidade de estar aqui com vocês, presidindo esse comitê. A minha vice-presidente, Graziele Deon, né? Que sempre me acompanha e sugeriu, me ajudou também na sugestão desse tema, né? E as nossas convidadas. Vamos lá. O que nós vamos tratar hoje, pessoal? Bom, assunto de sempre, né? Planejamentos tributários. Sim, planejamentos tributários, né? Embora o nome às vezes assuste, né? É possível planejar, é possível se organizar para pagar menos tributo, né? Mas é o termo utilizado, né? Planejamento tributário. E por que esse tema foi escolhido, né? Principalmente por conta de uma decisão importantíssima finalizada pelo Supremo Tribunal Federal esse ano, né, com a publicação do acórdão, dado em sede de ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que analisou um artigo do CTN, que é o 116. Essa ação é antiga, porque veio de uma alteração que demanda mais de 20 anos, logo no ano seguinte foi interposta essa ação direta, e somente agora o Supremo veio decidir sobre isso. Embora a destempo, né, a decisão, ela cai como uma luva, né, porque durante esses 20 anos, muitos planejamentos tributários vêm sendo, né, contestados pelo fisco, sobretudo pelo fisco federal, né? E, na sequência, inclusive nesse último mês, a Receita Federal, especialmente envolvendo os planejamentos com ágio, com a amortização do ágio, também criou a possibilidade de uma transação, a redução de uma parte deste passivo de planejamento, se é que é passivo, né? Ou se não um direito do contribuinte. Então, o assunto planejamento tributário, a reanálise ou análise desse planejamento volta com esse ingrediente a mais, que é essa decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal, né? E com essa missão, hoje, né, e na presença de vocês, eu trouxe aí duas importantes convidadas, queridas colegas. Primeiro, Ana Cláudia Tume, que é sócia fundadora da Tume Advogados, professora convidada dos cursos de MBA da FIPECAF, professora convidada também do LLM da Universidade de Zurique, na FGV, doutorado em Direito Econômico pela USP, mestrado pela PUC, MBA no IBMEC, formada pela USP e Administração de Empresas na GV. Amplamente conhecida, uma advogada respeitosíssima, expert no assunto. E também minha querida Tatiane Midori, vice-presidente da primeira Câmara da terceira sessão do CARF, advogada licenciada, contadora pela FEA-USP, e também professora de diversos fóruns, né? E que vem também nos ajudar com essa visão também do CARF e com o seu lado de empresa, né? Eu também vou cumprir meu papel aqui debatendo, né? Finalizando aqui, tentando pontuar as questões, trazendo aqui um pouco da minha vivência no judiciário em relação ao tema e pincelando um pouco sobre essa transação específica do ágio, né? O tema não é a ágio, o tema é a decisão do Supremo, mas que acaba impactando, sim, nos planejamentos e também do ágio, né? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Ana,
Mas antes disso, eu queria pedir para todos que estão entrando agora também, na medida do possível, se puderem disponibilizar a câmera, né? A ideia aqui não é fazer muitas pausas, né? Se vocês quiserem e puderem apresentar as questões no decorrer das palestras, no decorrer das apresentações, né? É melhor para ficar mais dinâmico para nós também, para que a gente atenda aí as expectativas no que for possível, né? Que o debate atenda aí as expectativas de você no que a gente conseguir, obviamente, né? Então é isso. Abro a palavra para a Ana e é isso. Bom debate para todos. Obrigada, Valdirene, muito obrigada pelo convite, Valdirene, Halley e Graziele, muito obrigada por essa oportunidade, é um prazer estar aqui nessa reunião para falar sobre essas questões do planejamento tributário, que são tão importantes e têm gerado aí tantas brigas entre fisco e contribuintes, muitas vezes brigas que valem aí milhões, né? Inclusive com multas agravadas e tudo mais, e é importante a gente entender quais são as balizas aí do planejamento tributário e em que medida que essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela vem melhorar ou piorar aí a vida do contribuinte, qual pode ser o impacto dessa decisão. Bom, vamos lá. A gente começa aqui da questão do planejamento tributário para a gente poder delimitar o que a gente está falando. A gente está falando de atos lícitos, em que não há nenhuma violação à legislação, e praticados antes do fato gerador, justamente porque, uma vez ocorrido o fato gerador, qualquer tentativa de alteração daquilo que aconteceu vai ser considerado como evasão fiscal e não como elisão fiscal. E a discussão é justamente se o contribuinte tem ou não a liberdade de organizar os seus negócios da forma que lhe pareça aí, mas que acabe resultando o melhor resultado tributário, e se essa liberdade ela é absoluta ou ela é limitada. Hoje, a gente sabe muito bem que essa análise de planejamento tributário, ela não tem mais, como no passado, muitas vezes, a legislação apresentava aí algumas lacunas que permitiam aí grandes economias tributárias. Hoje em dia, na verdade, quando a gente fala em estudar, fazer uma análise de planejamento tributário, é uma análise da legislação, do negócio, é uma análise para ver qual que é a tributação mínima aplicável. Não existe aquela mágica. Mágicas, em geral, depois vêm com autuação fiscal e multa de 150%. Então, são, na verdade, análises que se faz para ver qual é a melhor situação fiscal para aquele determinado negócio, para aquele determinado contribuinte. Agora, esse tema do planejamento tributário vem sofrendo uma série de influências internacionais, e a principal influência internacional é a discussão das chamadas análises de substância econômica e propósito negocial. Aliás, essas influências internacionais chegaram no Brasil muito mais por volta dos anos 2000, elas nascem, essa discussão de substância sobre a forma e propósito negocial nasce em 1935, com o julgamento pela Suprema Corte Americana do caso Evelyn Gregory, em que havia uma reorganização, foi feita uma reorganização pré-venda, e o fisco entendeu que aquilo não era uma reorganização de fato, era só uma maneira de economizar imposto e disfarçando como se uma reorganização dos negócios fosse, quando na verdade o que se queria fazer era a preparação para uma venda e não uma real reorganização. E ao longo dos anos isso foi vindo num crescendo, até que em 2013 a gente teve o surgimento do projeto BEPS,
para o projeto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, que foi justamente uma forma dos países, não só dos comandados aí pelo G20, trabalhos coordenados pela OCDE, né, de maneiras de evitar a erosão da base de cálculo e a transferência de lucros para outros países. Mas a gente precisaria aí de muito mais tempo para falar sobre influências do projeto BEPS e tudo mais. Então vamos dar uma olhadinha o que aconteceu aqui no Brasil. No Brasil, até o início dos anos 2000, tinha uma prevalência muito grande da forma jurídica. Ou seja, se eu fizesse qualquer tipo de negócio que economizasse imposto, desde que eu tivesse observado as formas jurídicas, leia-se, se eu faço um aumento de capital, seguido de cisão, seguido de incorporação, eu tenho que ver se os documentos estão feitos de acordo com a legislação, se quem tinha que assinar, quem tinha poderes para assinar, assinou, se os laudos de avaliação estão corretos, e se rechaçava a análise econômica dos objetivos pretendidos e de quaisquer aspectos econômicos. Se a gente pega a doutrina dessa época, a doutrina era bastante clara em dizer, olha, você não pode analisar aspectos econômicos, eu tenho que me ater a aspectos jurídicos. E aí, quando veio a Lei Complementar 104, que incluiu o parágrafo único ao artigo 116, que é o que a gente vai ver do impacto da decisão do STF, tá? É que começou uma discussão a respeito de, peraí, será que eu tenho que me ater mesmo só à análise da forma jurídica e não da substância? E aí, o Fisco e o Conselho de Contribuintes, agora a CARF, passaram a olhar aos poucos, além do que dizia simplesmente a letra fria dos documentos. Passaram a olhar objetivos, passaram a considerar aspectos que antes não eram aí considerados, né? E aspectos econômicos e negociais, que era justamente o que antes se evitava. E aí, analisando a substância econômica e aí entendendo que, independente da efetiva do negócio jurídico feito, que deveria prevalecer é o que, de fato, do ponto de vista econômico, se refletiu, e análise do propósito negocial, dizendo, olha, se essa operação foi feita apenas para economizar imposto, essa economia de imposto não pode prevalecer. Então, quando eu privilegio a substância e não a forma, eu vou analisar qual foi o ponto inicial, qual foi o ponto final, e pouco importa quais foram os passos para se chegar nesse resultado. E lembrando que nesse meio tempo, a gente teve também a entrada do IFRS, e a contabilidade do IFRS, ela privilegia essa análise da substância econômica, ela privilegia essa questão da análise econômica. E só para deixar um pouco mais claro, imaginem o seguinte, eu sou proprietário de um imóvel, tá? Vocês querem comprar meu imóvel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova empresa e vou aumentar o capital dessa empresa com um imóvel que na minha declaração está por R$1 milhão. Vocês vão constituir uma empresa nova e vão colocar nessa empresa nova R$50 milhões, por exemplo. E aí, quando a gente está nessa situação, vocês me entregam as ações da Nova e eu entrego para vocês a ação da Target. Ou seja, o negócio jurídico que nós estamos fazendo é uma permuta de ação. E aí, eu vou registrar na minha declaração as ações da Nova pelo custo de aquisição. E o quanto me custou receber a Nova? Entregar a Target, então R$1 milhão. Por outro lado, quanto custou para vocês receberem a Target, entregar a Nova, que valia R$50 milhões. Então, vejam,
nessa situação, se eu for analisar a forma jurídica, eu vou analisar se era possível constituir uma empresa nova, se esse aumento de capital foi feito devidamente ou não, se eu posso fazer um negócio jurídico da permuta. E ao passo que, se eu olhar o conteúdo econômico, no final do dia, eu troquei um imóvel por 50 milhões de reais. E, portanto, do ponto de vista do conteúdo econômico, eu teria aí uma troca do imóvel por recursos financeiros. Não, mas espera aí, tem a Target e a Nova. Então, na análise da substância, muitas vezes se desconsideram as formas adotadas. Tem a desconsideração da forma adotada para entender qual foi o efeito econômico efetivo. E aí, na discussão dos propósitos negociais, as perguntas que eu tenho que fazer olha, olhando essa transação, essa operação, quais foram os propósitos, quais foram os objetivos, quais foram as razões pelas quais eu fiz essa operação? Se eu não tivesse a economia tributária, isso se justificaria? Isso por quê? Porque os países que trazem a análise do propósito negocial entendem que a economia tributária pura de um negócio cujo objetivo é só economizar tributo seria um negócio sem causa e, portanto, seria uma economia tributária que eu não poderia opor ao fisco. Porque nessa análise de propósito negocial, a economia tributária teria que ser consequência e não a causa para a prática de atos. Bom, mas como assim a consequência? Imaginem vocês o seguinte: vocês têm uma empresa que precisa, de fato, de um novo centro de distribuição. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar qual seria o lugar que, do ponto de vista logístico, dos vários pontos de vista, traria melhor resultado para a empresa. E vocês precisam do centro de distribuição de qualquer maneira. Então, um dos pontos a ser analisado é o resultado tributário. Outro exemplo, a gente viu aí diversos casos aí de reorganizações que acabaram sendo muito questionados pelo fisco. E aí você tem reorganizações, por exemplo, no setor financeiro, Muitas vezes você tem reorganizações que passaram pelo crivo do Banco Central, de minoritários profissionais, da CVM e da SEC, e mesmo assim o fisco está dizendo, não, isso daqui foi só para fins fiscais. Não, peraí, essas reorganizações, elas tinham uma necessidade de acontecer, não era uma reorganização somente para fins fiscais. Então, essa análise da economia tributária, de qual é a razão pela qual eu realizei uma operação que gera uma economia tributária, ela vem sendo feita em diversos países. Agora, e no Brasil, a gente está aplicando tudo isso como se fosse vida normal, só que eu tenho um problema muito grande, porque eu não tenho norma, eu não tenho parâmetros para dizer o que seria um planejamento tributário abusivo, o que seria um planejamento tributário aceitável. E aí, hoje, eu tenho uma situação de uma tremenda insegurança jurídica. Muitas vezes, ou seja, imagina, operações no mercado de empresas do mercado financeiro, com tudo isso de, entre aspas, fiscalização, Banco Central, CVM, SEC, minoritários profissionais, e o fisco olhando para a operação e falar, olha, vocês fizeram isso só para economizar imposto, só para não gerar ganho de capital, só para tal coisa. Então, isso acaba gerando uma insegurança muito grande. Por quê? Porque eu não tenho parâmetro de qual que é o propósito negocial necessário e suficiente para que eu possa ter aquele planejamento entendido como legítimo e não abusivo. Pior, para justificar isso, adotam-se conceitos muito amplos de simulação e abuso de direito, que são conceitos extremamente amplos do Código Civil.
né, do Código Civil, no caso da simulação, o principal deles é usar esse item 2, que haverá simulação quando contiverem declaração, condição ou cláusula não verdadeira. O que é esse não verdadeiro? Né? É bastante amplo. O dos atos e do abuso de direito, então, é mais amplo ainda, porque, vejam, ele fala do fim econômico ou social de um determinado ato jurídico. Qual que é o fim econômico ou social? Ou até bons costumes, né? Então, é demasiado amplo para isso. E aí, a questão é que isso vem sendo aceito. Se eu olhar o CARF, ele tem uma série de julgamentos que são aceitos esses conceitos, infelizmente. Agora, indo para a questão de que em 2001 surgiu a Lei Complementar 104, que trouxe a suposta Lei Geral Antilesiva, que até hoje a gente chamava, né, até muita gente chamava de Lei Geral Antilesiva, dizendo que a autoridade administrativa pode desconsiderar, né, atos ou negócios praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos por lei ordinária essa que nunca surgiu no campo federal. Teve uma tentativa em 2002 pela MP 66 e foi rechaçada pelo Congresso Nacional. Agora, o que é essa desconsideração? Essa desconsideração é cancelar ou anular o negócio jurídico praticado? Não. Ela é uma técnica tributária. Essa técnica tributária é adotada também pelos diversos países, de fazer de conta para fins fiscais que aqui no meu caso, do meu exemplo, que não houve uma permuta, mas que consideraram o efeito econômico, seria um efeito de compra e venda. Então, é um procedimento interpretativo. Agora, justamente por conta dessa insegurança e por conta dessa questão de o fisco vir adotar isso como justificativa para autuações fiscais, que a gente teve aí a ADI 2446 da CNT, que foi julgada constitucional. É a primeira vez assim, que a gente tem um caso, não primeira vez, mas não é comum um caso em que a gente tem uma declaração que aparentemente é contrária ao contribuinte, mas que favorece muito o contribuinte. E por que favorece? Porque a ministra Carmen Lúcia, ao analisar a Lei Complementar 104, parágrafo único, trouxe aqui uma afirmações muito, muito importantes. Primeira afirmação: a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse fato gerador. E aí, ela traz justamente que o parágrafo único do 106 não autoriza, ao contrário do que argumenta a autora, a tributação com base na intenção que deveria estar sendo supostamente encoberta. Ou seja, não é a intenção que eu tenho que analisar. E a outra coisa que ela coloca bastante importante, que não se comprova que se estabelece proibição ao planejamento tributário. Ela reafirma aqui justamente que a norma não proíbe o contribuinte de buscar pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica e economia fiscal. Ou seja, ela reafirma que o contribuinte tem sim o direito de realizar as atividades de forma menos onerosa e, portanto, deixando de pagar tributos, ou reduzindo a carga tributária de qualquer maneira. Então, a norma, e também ela coloca justamente que
essa norma do 116, ela não autoriza a interpretação econômica. Então, ele fala, olha, isso daqui não está autorizando a interpretação econômica. Ali não se trata de interpretação da lei, que está na parte de interpretação do Código Tributário Nacional. Então, vejam que, apesar de a decisão da ministra Carmen Lúcia ter sido pela constitucionalidade, por dizer, olha, esse parágrafo único, ele não é contra a Constituição, ela trouxe aqui a afirmação de que esse parágrafo único, ele serve para quê? Ele serve justamente para afastar a evasão fiscal. Inclusive, ela traz isso. Ela fala, olha, a elisão, ela difere da evasão fiscal. Na segunda, ou seja, na situação em que eu tenho aí a elisão fiscal, né, a evasão fiscal, né, a evasão fiscal, ela é bastante claro, é quando eu quero ocultar o fato gerador, o que não acontece quando eu tenho a elisão fiscal. Por quê? Porque na elisão fiscal eu tenho justamente aqui a diminuição lícita dos valores devidos, né? Justamente porque eu adoto procedimentos previstos em lei ou permitidos por lei para economizar tributos. E como já estou aqui encerrando meu tempo, e aí, portanto, ela fala que a norma anti-elisão é uma denominação não apropriada para esse parágrafo único. E aí, como conclusões, só para a gente fazer um fechamento, eu consideraria o seguinte: a análise de propósito negocial e substância é uma análise adotada por vários países e é uma tendência praticamente sem volta. Só que eu não tenho lei suficiente no Brasil para isso. E isso causa uma insegurança jurídica muito grande, que os conceitos do Código Civil de simulação e abuso de direitos são muito amplos para isso. E o Supremo Tribunal Federal vem trazer uma luz nessa discussão, estabelecendo justamente que o parágrafo único é norma anti-evasiva e não norma anti-elisiva e, portanto, essa norma não veda o direito do contribuinte de buscar aí as formas mais eficientes para se organizar. Então, agradeço aí a atenção e fico à disposição. Obrigada. Volto a palavra para a doutora Valdirene. Parabéns, Ana. Excelente sua apresentação. Importante esse retrospecto histórico, né? A gente situar os planejamentos tributários muito dentro da linha com o pensamento mundial, né? Embora a tendência mundial, o Brasil quer ser inserido no OCDE, existem aí as normas de confirmação das normas contábeis internacionais no direito brasileiro, em algumas situações específicas. Mas quando eu falo de planejamento tributário, de procedimentos previstos em lei, em que preencham os requisitos mínimos de lei, né? Não há por que entender isso, né? Aliás, como você bem colocou, né? Não é norma anti-elisiva, é anti-evasiva. Adorei, vou usar isso daqui para frente. Eu acho que a gente tem que mudar os conceitos, porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é uma decisão com força de precedente, porque ela é uma ação direta de inconstitucionalidade. Apesar dela declarar constitucional, ela determina a forma de interpretação conforme. Quando eu leio o Código Tributário Nacional e percebo essa suposta permissão do fisco em desconsiderar atos, eu tenho que analisar com essa ressalva. Então, o planejamento tributário lícito é objeto. Não há que se querer maior propósito que não redução da carga tributária. Redução da carga tributária pode sim ser um objetivo, desde que preenchidos os requisitos, né? Então, excelente a sua colocação, parabenizo. E não sei se o Halle quer colocar alguma coisa, já vou passar para
doutora Tatiana, para emendar, né? A doutora Ana colocou a questão de uma forma geral, explicando exatamente o que o Supremo julgou dentro desse contexto, e agora a Tati trazendo para a questão prática como isso vinha sendo enfrentado no CARF e a expectativa de como o CARF vai enfrentar isso a partir desse norte dado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a palavra é sua, Tati. Obrigada, Val. Queria agradecer aqui o convite feito pela Val, né? Eu não consigo falar de Val, chamar de Valdirene, doutora Val. E aqui agradecer a BAT também na presença do Dr. Haller Renares, né? E é uma honra estar aqui com a professora Ana Cláudia Cume, né? Que eu sempre admiro ela e é uma referência aqui para nós mulheres também, né? Eu trouxe aqui uma apresentação, deixa eu ver se eu consigo. Então, assim, como bem trouxe aqui a doutora Ana, né? A gente está aqui vendo a íntegra, na verdade, o entendimento da ministra Carmen Lúcia, né? Frente à declaração de constitucionalidade do artigo 116, parece que é ruim, né? Porque ela declarou constitucional o artigo 116, o parágrafo único do CTN, né? Então parece que o fisco pode tudo, mas não é bem assim, né? Considerando a síntese, né, dada aí pelo entendimento aí da ação direta de inconstitucionalidade. Então, assim, somente recordando, o CTN não ofende os princípios da legalidade e da separação dos poderes, é válido, então, o dispositivo que permite a autoridade fiscal dos considerados praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, ou seja, é quando ocorre o fato gerador e aí há a dissimulação, né, desse fato. E não é um planejamento quando ainda não ocorreu o fato gerador, né, porque o planejamento sempre ocorre antes do fato gerador, né? E aí ela também trouxe a questão da regulamentação, que é necessária a regulamentação desse dispositivo, né, do parágrafo 1 do artigo 116, né, para eficácia plena aí da norma. Considerando que ela deixou bem claro que a norma, esse dispositivo seria a norma anti-evasiva, tal como muito bem expôs a doutora Ana, será que precisaria efetivamente uma regulamentação? Então, são pontos que também estão em discussão, né, no mundo do direito, né? Em relação à legalidade, ela fala que a desconsideração está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de simulação, né? Ocultação do fato gerador e simulação é uma operação realizada após o fato gerador. Então, isso é importante para depois a gente ir nas questões tratadas nos acordos que eu vou trazer aqui para vocês. E ela traz que realmente a norma não proíbe o contribuinte de buscar a economia fiscal pelas vias legítimas. Então, tudo que seria lícito, né, operacionalmente, por que não fazer, né? Por que a gente tem que justificar, né, um propósito negocial quando a gente só quer realmente, o contribuinte só quer realmente fazer um planejamento para a economia fiscal, mas ele não está fazendo nada de errado, ele está fazendo tudo nos termos da lei, né? E aí que tem a questão da elisão e da evasão, né? Porque ela deixou bem claro que é uma norma anti-evasiva. E aí, assim, para fins de deixar um pouco mais prático, né, essa reunião e até a gente debater um pouquinho, eu trouxe algumas operações, né, que poderiam ser influenciadas, né? Por exemplo, a amortização de ágio interno antes da Lei 12.973, porque o contribuinte, antes da Lei 12.973, né, ele poderia, né, constituir aí um ágio interno, né, numa compra de uma participação, e aí amortizar os termos da lei, do decreto-lei, né? E aí, a redução de capital valor contábil, né? A redução de capital valor contábil, geralmente, a autoridade fiscal, ela questiona, né, essa redução de capital valor contábil, ela traz que, na verdade, deveria ser a valor de mercado para oferir um ganho, né? E ela desconsidera, mas isso está na lei também, essa possibilidade de fazer redução de capital valor contábil, né? E aí, incorporação de ações, né? Na incorporação de ações, a autoridade fiscal, ela fala que, olha, a incorporação de ações seria equiparável a uma operação de alienação. Então, você tem que, né, apurar o ganho de capital, né?
Segregação de atividades, muito bem colocada aí pela doutora Ana, que realmente, por exemplo, na terceira sessão, a gente tem essa discussão, né, na terceira turma, né, que geralmente, às vezes, os contribuintes, né, eles segregam a atividade de produção da atividade de comercialização, né, até para fins, assim, de logística e tudo mais. E aí, como bem trouxe a doutora Ana, também por questão de logística, os contribuintes também colocam vários centros de distribuição, vamos dizer assim, das mercadorias e dos produtos, né, fabricados em várias regiões, né? Então, o que isso poderia, assim, influenciar de um modo ruim, né, para o sujeito passivo, para o contribuinte, né? Então, tudo isso às vezes é desconsiderado, né, para que seja imputada aí, por exemplo, um IPI maior, né, e tudo mais, como se fosse uma única unidade, né? E venda de ações por FIP, né? Porque o que estava acontecendo bastante, mas também é totalmente lícito, é uma PJ passar as ações que estão na carteira dela, né, o patrimônio dela para a pessoa física, e a pessoa física integralizar em um fundo de investimento, né? E aí esse fundo de investimento faz a venda aí, promove a venda dessas ações, e o fundo ele é isento sobre a venda das ações na carteira dele, e aí o fisco ele desconsidera tudo, ele fala que quem efetivamente que a venda efetivamente ela foi efetuada, na verdade, pela PJ ou pela pessoa física, né? Então, assim, e aí só vê com um olho só, né? Imputando todo esse o IR sobre eventual ganho que a autoridade fiscal entende que seria realmente devido, né? Por que eu falo um olho só? Porque na integralização de ações no FIP, tem que ser feita essa integralização do valor de mercado, o valor patrimonial das empresas. Então, nesse evento, o contribuinte também, né, apura um ganho e tributa. E a autoridade fiscal não considera esse ganho para fim de compensação. Então, são pontos que a gente também traz aqui. Do reflexo indireto, né, dessa interpretação dada aí pela ministra Carmen Lúcia, pelo que eu entendo, né, vai ter um reflexo indireto em relação à multa qualificada. Pode ser que haja o afastamento de forma mais eficaz da multa qualificada, né, imputada pela autoridade fiscal, e a própria responsabilidade solidária, que está, na verdade, atrelada aí à infração, né, lavrada aí pelo fisco. Em relação à multa qualificada, apenas para trazer aqui para vocês, né, e para recordar que eu sempre gosto de trazer o dispositivo legal, ela está aqui no parágrafo 1º do artigo 44 da 9430, que fala que o percentual de multa, né, de que trata o inciso 1, que é do lançamento de ofício, seria educado nos casos previstos no artigo 71, 72, 73 da 402, ou seja, quando há fraude, sonegação e conluio, né? Então, aqui o artigo 71, 72, 73, ele sempre fala que a sonegação é toda ação ou omissão dolosa, tendente a impedir, retardar total ou parcialmente conhecimento por parte da autoridade fazendária. Então, nesse caso de planejamento tributário que ocorre antes, né, você não está retardando total ou parcialmente conhecimento, tá? Porque você não está tratando de simulação, você está tratando de planejamento em si, né? E fraude, ele também traz, né, toda ação, omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente a ocorrência do faturador. Não está ocorrendo isso de fato, né? E aí o artigo 73 também traz, né, a importância, né, de se comprovar o dolo, né? E aí, qual seria o dolo de fazer algo errado num planejamento tributário que é totalmente lícito? Nenhum, né? E aqui eu trago aqui também um acórdão 9101066761, para melhor refletir aqui para vocês, que foi dado pela primeira turma, né, da Câmara Superior em 2021, em setembro, e ele fala o seguinte, né, que não havendo comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, não se sustenta a qualificação das penalidades, tanto o abuso de direito quanto a fraude à lei, são institutos previstos na lei civil,
com características próprias, mas não foram eleitos pelo legislador tributário com razão para a qualificação da penalidade. É justamente isso que a doutora Ana estava falando. Poxa, o Código Civil, ele traz o conceito, né, de abuso de direito e tudo mais de uma forma mais ampla. Só que a primeira turma, que é bem interessante, deixou claro, né, no voto, que realmente não se aplicam os institutos, a concentração, né, dadas pelos institutos previstos aqui na lei civil, né? Então, por isso que seria necessário, né, para trazer um pouco mais de segurança jurídica, regulamentação, né, do que é abuso de direito para fins tributários, né? Então, né, depois da interpretação da ministra Carmen Lúcia, e o planejamento tributário, né? Nesse caso aqui, o mérito não tinha sido apreciado, tá? Só foi apreciada a multa, mas poderia ser alterado, isso que eu coloquei favoravelmente ao contribuinte. E aí, se nós fôssemos aplicar o entendimento, né, da ADI, né, 2446, aí por consequência também cairia a multa, né? E esse caso tratou de amortização de ágio, né? Aqui eu trouxe o que a Fazenda traz, né? A Fazenda, ela traz contra o contribuinte e fala, olha, nesse caso aqui, não houve nenhum propósito negocial na operação, né? E aí, por isso que ela considerou que houve uma simulação, né? E teve um intuito doloso aí de fraude, né? Mas é mais por conta que não havia um propósito negocial, né? E aí o voto vencedor, ele traz alguns entendimentos aí dados pelo CARF, à época, né, que fala que o planejamento tributário se caracteriza, na maior das situações, pelo seu caráter preventivo, ou seja, antes, né, do faturador que ocorre o planejamento tributário. Isso significa que as diversas alternativas existentes são analisadas e avaliadas antes da ocorrência do faturador, né? Então, desse modo, o contribuinte que pretende planejar com vistas à economia do imposto terá de dirigir a sua atenção para o período anterior à ocorrência do faturador e, nesse período, adotar as opções legais, né, cabíveis, né? E aqui ele fala que o abuso de direito, né, que é eleito aí pelo Código Civil, não seria aplicável, né, para fins tributários, né? Então, esse acórdão, ele está muito bom, achei bem interessante. E o acórdão 9101005872, né, também foi favorável ao contribuinte, foi de novembro de 2021, né? Ele traz aqui que não foi comprovada aí a prática de fraude, sonegação conluio nas transações, e aí tampouco houve ato ilícito, né? Então, nesse caso também foi favorável ao contribuinte. E o acórdão 9101005876 foi favorável ao contribuinte também. Ele traz aqui, que eu achei bem interessante, né? Que fala da acusação de falta de propósito negocial, né? Que foi feita pela autoridade fiscal, num caso de grupo econômico, né? Que é a controladora como real adquirente, traz que a figura de origem estrangeira da ausência de propósito negocial dentro da narrativa de contribuinte praticou determinado ato negócio jurídico visando exclusivamente obter vantagem tributária, não configura nenhuma das hipóteses legais de simulação e de fraude, conforme a devida conceituação de direito civil, e nem pode se amoldar as previsões do artigo 71, 72, 73 da Lei 4.502. Olha que maravilha, né, de ementa, né? E que vai também, né, converge com a decisão aí dada pelo STF, né? E o acórdão 9101005973, aqui é um pouco mais recente, gente, de fevereiro de 2022, foi favorável ao contribuinte, né? Aqui ele fala o seguinte, olha que interessante, a qualificação da multa de ofício é medida extrema e excepcional que deve ter sua aplicação reservada àqueles que, acima de qualquer dúvida ou plausibilidade de boa-fé, adotaram posturas antijurídicas, né, altamente lesivas e verdadeiramente delituosas. E aí ele fala que, ainda que prevalecendo a glosa do ágio, porque nesse caso só subiu a multa, né, mas não sendo demonstrada e cabalmente comprovada a presença nas transações, né, gerada despesa com sobrepreço, das taxas de fraude, sonegação conluio, e a multa aqui deve ser afastada. Mas foi no seguinte sentido, né, que não é porque não teve propósito negocial, né, que você poderia manter, nesse caso,
a multa, né? Porque não houve nada de ilícito, né, nessa operação. E o Acórdão 9101005973 também traz que, inexistindo proibição legal expressa e objetiva da amortização fiscal do ágio gerado em operação intragrupo ou com partes relacionadas, não pode a divergência hermenêutica entre contribuinte e fisco sob os critérios de materialidade para sua formação e a legitimidade sua posterior dedução ser tratada ou confundida com tais ilícitos. E assim, é bem interessante, por quê? Porque antes do advento da 12973, não havia essa vedação de você amortizar ágio interno, né? Só veio essa vedação, considerando partes relacionadas, depois da 12973, né? Em relação à redução de capital, valor contábil, eu trouxe aqui para a gente também discutir, porque é uma operação que várias empresas fazem, né? Então, o que é a redução de capital, né? A redução de capital mediante entrega de bens e direitos de pessoas jurídicas poderá ser feita, então, pelo valor contábil ou de mercado, né? Então, a Lei 924995, ela traz isso textualmente, né? E a Lei 6.404/76, ela fala que a Assembleia Geral poderá liberar a redução de capital, né? E aí ela faz nos termos do artigo 22 da 9249, que permite, então, que sejam avaliados aí pelo valor contábil ou de mercado, né? Então, não há nada de ilícito nesse sentido. E aí, o que eu trago aqui para vocês, que eu fiz uma tabelinha, que eu acho que é bem interessante vocês terem, né? Que das decisões envolvendo redução de capital, né? Então, da primeira instância da DRJ, eu achei interessante esse Acórdão 63709, que foi favorável, que fala que a decisão de reduzir o capital na hipótese de julgá-lo excessivo é discricionário da companhia, né? Porque, assim, o julgamento excessivo, né, para você poder reduzir o capital nos termos da lei das SAs, tem que ser feito pela administração, né? Então, correta essa decisão. E a segunda instância, no CARF, tem algumas, eu trouxe aqui várias decisões aqui favoráveis, né, que fala que as comprovadas consequências jurídicas produzidas pela redução de capital, pela negociação de participação societária pelas pessoas físicas, não há de desconsiderar os efeitos tributários. A decisão de reduzir o capital social é discricionária, então, da companhia, né, e o fato de os acionistas planejarem a redução de capital celebrando contratos preliminares para alienação de ações a terceiros, também não descaracteriza a redução de capital. Então, tem vários acordos aqui favoráveis. E a terceira instância, que é a Câmara Superior ou a instância especial, né? Eu já tinha trazido aqui, mas tem uma decisão de janeiro de 2020 que fala que lista a devolução de bens e direitos aos acionistas pelo valor contábil. O acórdão de agosto de 2019, que foi desfavorável, né? Mas ele fala o seguinte, que não produzem efeitos de operações realizadas sem propósito negocial, com o único intuito de reduzir a tributação incidente sobre ganho de capital, mas era uma situação específica e foi dada pelo voto de qualidade, né? A situação específica é porque a justificativa de haver excesso de capital tinha resultados superados meses depois da alienação, quando promovidos aumentos de capital de valor superior à redução anterior, né? Só que essa decisão foi dada por voto de qualidade, desfavoravelmente ao contribuinte, e a gente sabe muito bem que agora está vigorando o artigo 19E, né, da 10.522, que trata do fim do voto de qualidade, e seria aplicável nesse caso porque seria um auto de infração, né, com exigência do imposto. E o Acórdão 9101004506, que também foi desfavorável, mas nesse caso também foi uma situação específica, né, que foi considerado que a transferência artificial na operação de redução de capital, quando a alienação das ações foi realizada por um sujeito passivo com tributação mais favorável. E aí, nesse caso, eu até trouxe aqui qual que foi o caso analisado, ele considerou o seguinte, que houve uma criação de uma empresa veículo, com capital de 2.000, mediante integralização de recursos de uma PF, né? Pessoa física 1, pessoa física 2 e pela PJ ao quadro. E a PJ 1,
integralizou o capital através de ativos que seriam posteriormente alienados e depois transfere ações, né, da empresa veículo para a PF2, mediante redução de capital pelo valor contábil. Em seguida, a PF2 vende as ações da empresa veículo para a PJ2 por 9,3 milhões. Então, teve aí uma situação estranha em relação a valores, por isso que foi dado também, foi negado o provimento aí para o contribuinte por maioria, né? E aí, em relação à jurisprudência, eu trouxe aqui para vocês a ementa do acórdão para deixar com vocês dos acordos que estão mencionados naquela tabelinha, né? Então, acho que para não ficar repetitivo e não tomar muito tempo, eu não vou aqui ler para vocês, mas assim, eu deixo aqui para vocês terem também. Em relação à incorporação de ações, ganho de capital, só faço uma provocação, né? Porque a gente sabe muito bem que o fisco, a autoridade fiscal entende que há uma alienação, e aí eu trago aqui uma parte de um voto que eu achei bem interessante. Ele fala o seguinte, né? Nesse caso, se dá a substituição do patrimônio do sócio, né? Na incorporação de ações, a substituição do patrimônio do sócio por idêntico valor das ações da empresa incorporada pelas ações da empresa incorporadora sem sua participação, pois quem delibera são as pessoas jurídicas envolvidas na operação. Então, só está havendo uma troca de ativos, né, por questão de uma reorganização societária. Os sócios, pessoas físicas, independentemente de terem ou não aprovado a operação na Assembleia de Acionistas que a aprovou, deverão apenas promover a alteração acima referida em suas declarações de ajuste anual. Ao final, conclui que ocorre apenas uma subrogação no patrimônio do acionista das ações de uma empresa pelas de outra, e isso por força de lei. Percebe-se que, mesmo tratando de autuação que indicou dispositivos legais diversos da base legal apontada na autuação objeto dos presentes autos, o racional do voto vencedor do paradigma entende que a operação de incorporação de ações como uma substituição de bens de mesmo valor e sem o elemento volitivo dos acionistas, portanto, em contraposição ao racional aplicado pelo voto condutor do acordo recorrido, afirmando de forma oposta a este que na incorporação de ações ocorre troca, permuta ou, como enuncia a lei das sociedades anônimas, substituição de ações. E outro ponto que eu também queria colocar aqui para vocês, que além da segregação de atividades e venda de ações por FIPS, que eu já tinha comentado, é a constituição de PJs pelo lucro presumido, ou SCPs, né? Porque muitas empresas, indústrias, também utilizam dessa forma, né? Desse negócio jurídico. Então, e a autoridade fiscal, ela acaba desconsiderando, né? As PJs que foram constituídas, né, pelo regime do lucro presumido, e considerando que, na verdade, seria uma empresa só, né? Então, 3 PJs pelo lucro presumido que tenham a mesma atividade, na verdade, seria uma só, e a receita bruta, né, a soma da receita bruta, ela já ultrapassaria aquele limite que ela não poderia mais optar pelo lucro presumido, né? Mas pelo lucro real, né? Então, mas será que o fisco poderia desconsiderar, né, também esse tipo de operação? Então, são pontos aqui que eu trago para vocês, e eu acho que eu coloco também uma provocação, viu? Que eu acho que é interessante. Todas as operações, por exemplo, que são feitas, né, as grandes operações, até de instituições financeiras e tudo mais, precisa de aprovação pelo Banco Central, né? Então, as operações, elas são aprovadas pelo Banco Central e que está hierarquicamente sendo assistida, vamos dizer assim, pelo Ministério da Economia, mas são desconsideradas pela Receita Federal. Então, como sendo aquela operação legítima já aprovada pelo Banco Central. E aí, tanto assim que a Receita desconsidera que ela imputa o tributo sobre uma operação que ela acha que o contribuinte deveria ter feito ao invés daquela outra que o Banco Central aprovou,
Então, isso causa também insegurança, né, jurídica, porque houve uma aprovação até, às vezes, se foi para fins concorrenciais, uma aprovação do CAD, teve uma aprovação do CAD, teve uma aprovação do Banco Central, né? E também, em muitos casos, grandes operações e organizações societárias também têm apreciação da CVM, né? Atestando que naquela operação não há prejuízo, na verdade, para o investidor, para o acionista. Então, vocês têm várias operações que foram aprovadas por esses órgãos e são desconsideradas pela autoridade fiscal, né? Então, é uma insegurança total, né, que o contribuinte estava sofrendo. Em relação à MP 135, só recordando a MP 135, eu não sei se vocês se lembram, mas na MP 135 houve uma proposta, né, de o contribuinte declarar os planejamentos tributários, né, que só tem propósito, que não tem propósito negocial, né, na obrigação acessória, mas também não passou, né? E por que não passou? Será que a autoridade fiscal e o contribuinte, eles têm um grau de maturidade para isso passar, né, via obrigação acessória? Porque, por exemplo, em outros países, Portugal, por exemplo, o contribuinte, quando ele faz o questionamento, olha, eu quero fazer determinada organização societária aqui, o contribuinte às vezes recebe da Receita Federal de lá falando, olha, eu acho melhor você fazer de um outro jeito que você vai economizar mais tributo. É diferente daqui, né? Então, eu acho que falta um pouco essa confiança e também a gente precisa acabar com essa ideologia, porque assim, desculpa, eu estou no CARF, às vezes a gente pega um auto de infração ou um acórdão feito por um conselheiro fazendário que eles utilizam os termos, olha, o contribuinte manejou, o contribuinte orquestrou. Então, parece que o contribuinte é um bandido. E, na verdade, não. Ele só estava fazendo um planejamento tributário lícito, né? Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, a gente, não somente a gente, né? Mas eu acho que a autoridade fiscal precisa acabar com essa ideologia de que o contribuinte que faz planejamento fiscal é um bandido, né? E também, assim, e acabar também com a má-fé de alguns outros contribuintes que realmente tenham a intenção aí de dissimular, vamos dizer assim, né? Então, são esses pontos que eu queria trazer aqui, Val, mas fique à vontade. Posso comentar? Lógico, à vontade, Raul. Queria parabenizar a doutora Ana Cláudia, a doutora Tatiana, pelas excelentes exposições, trazendo aqui questões realmente muito importantes. E lembrar, né, que nós estamos num momento de revisão, né, de alguns conceitos. E o planejamento tributário, essa decisão da ministra Carmen Lúcia vem há algum tempo, né, afastando discussões importantes sobre a interpretação econômica, abuso de direito, como bem colocou a doutora Ana Cláudia. Esse tema é um tema que traz de novo a possibilidade da reafirmação, né, Tatiana, Ana Cláudia, do princípio da legalidade, do princípio da tipicidade, que foi tão criticado, né, desde que se foi editado o parágrafo único do artigo 116 do CTN. E mostra que o ordenamento continua compatível com aquela regra do parágrafo 1º do artigo 108 do CTN, que veda a criação ou aumento de tributo por analogia, né? Ou seja, nós temos aqui uma reafirmação, eu me lembro, isso no ano de 1900, já faz tempo, no ano de 94, participando dos primeiros cursos com o Marco Aurélio Greco, na época, antes um pouco dele editar a primeira obra, a edição dele do planejamento tributário, em que nós estudávamos interpretação econômica pelo Johnson Barbosa Nogueira, que nós ele trazia, né, os estudos de Enno Becker da Alemanha, todos tendentes a uma visão de interpretação econômica e trazer isso para o Brasil. E logo depois veio o parágrafo único do artigo 116, né, do CTN. E é muito positivo, né, inclusive pela demonstração excelente que a doutora Ana Cláudia e a doutora Tatiana fizeram aqui hoje, né, com os casos até do CARF, de uma forma bem pragmática, né, mostrando cada um dos aspectos em que isso pode ser afastado, por que pode ser afastado. Nós tivemos agora recentemente um caso
aqui no escritório, em que se discutiu, por exemplo, se o Vale Mobilidade poderia ser um substitutivo do Vale Transporte para fins de redução, como um planejamento tributário para fins de redução da CPP, da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, a patronal, né, dizendo-se o seguinte, que eu posso dar um outro tipo de vale que não seja o Vale Transporte, que possa privilegiar a mobilidade. Mas o Vale Transporte está diretamente focado numa análise de planejamento tributário mais restrita ao transporte público, e o Vale Mobilidade é o transporte seletivo. Né? Nessa ótica, a depender da posição do Supremo, se fosse outra, automaticamente nós teríamos a impossibilidade absoluta da utilização do Vale Mobilidade. Com essa posição do Supremo, eu não acho que convalida a questão, mas fica mais fácil interpretar, pelo menos, que não é o caso de utilizar isso de uma interpretação econômica ou da figura do abuso de direito. Até porque a figura do abuso de direito, como bem colocou a doutora Ana Cláudia, que foi afastada lá, né, no julgamento do Supremo, é uma figura que vem da nossa lei de introdução do Código Civil, que era muito, né, aceita como uma figura para dar o respaldo, não pelo caminho da interpretação econômica, mas pelo caminho do abuso de direito, para evidenciar que não haveria propósito econômico ou propósito negocial. Então, entendo eu que as exposições aqui conferem mais segurança, as exposições aqui mostram uma decisão do Supremo que confere mais segurança para o contribuinte, deixando mais claro alguns princípios que são princípios importantes, como legalidade, tipicidade. Acho que, nesse caso, o Supremo andou bem. E aí eu queria trazer aqui, para não me alongar muito, né, nesse cenário, né, a Tatiana comentou um aspecto importante, né? O empresário, às vezes, é tratado como bandido, ou utiliza-se termos, né, enfim, orquestrou, arquitetou, né, que denota aí um objeto mental negativo em relação ao comportamento do empresário. Nós tivemos a oportunidade ontem, e eu estou trazendo isso aqui como uma informação em primeira mão, de realizar uma reunião com a cúpula da Receita Federal encarregada da elaboração do projeto CONFIA, que é o projeto de conformidade, compliance e cooperação mútua entre contribuinte e fisco, que está sendo desenvolvido pela Receita Federal. E foi uma conversa muito aberta, né? Nós estávamos em 3 membros da ABAT de um lado, eles estavam o diretor de operações, né, e o secretário adjunto do outro lado. E nessa conversa foi muito claro uma posição da Receita Federal em olhar para o planejamento tributário de maneira diferente. Em olhar para o planejamento tributário buscando premiar aquelas empresas e aqueles empresários que agem bem, né? E tirar um pouco daquele vesgo de que o planejamento tributário é feito só com a finalidade de fraudar, e isso não é planejamento, não é elisão, é evasão, mas colocar, né, o tópico mais no conceito de governança corporativa tributária, no conceito de planejamento, no conceito de transparência tributária. E ali eu vi uma discussão muito legal entre advogados. Vamos buscar caminhos juntos, né, e nós queremos falar com a sociedade, e a Receita Federal querer falar com a sociedade não é sempre algo muito comum, mas eu fiquei muito contente de ouvir isso, para buscar alternativas, né, junto com essas instituições acadêmicas, como a ABAT, né, instituições profissionais que priorizam o debate, né, para trazer alternativas para as empresas que querem fazer planejamento tributário poderem ficar tranquilas, receberem uma chancela, receberem um selo de qualidade, que aquele planejamento tributário, ou que os planejamentos tributários futuros, né, estarão dentro de uma situação mais livres de uma fiscalização acirrada, porque aquele contribuinte tem uma nota, tem um score, né? Por outro lado, também, nós mostramos aqui, do lado da ABAT, uma preocupação que é muito grande para os empresários, para o Poder Judiciário, que é o aumento do estoque tributário, do estoque de contencioso, de macro-litigância fiscal. Nós temos um aumento do estoque de contencioso muito significativo no Brasil. Então, por um lado, eu vi a Receita Federal pedindo para os advogados litigarem menos, mas assessorar mais os seus clientes no planejamento tributário. E, por outro lado, ela, a Receita Federal, dizendo, nós queremos autuar menos e, para isso, queremos conversar mais com o contribuinte, entender mais o processo e a qualificação que ele realiza dos negócios dele, como ele se organiza de verdade, como ele pode ter uma
uma transparência e uma organização, que nós venhamos a sentir confiança. Então, nós estamos no momento inicial, é o momento da constituição do grupo, foi feito agora o projeto inicial, o GETAP está coordenando isso também junto com a Receita Federal e mais 2 entidades, né? A BAT foi chamada agora nesse momento para participar do diálogo, mas é um momento importante em que eu acho que pode ser Ana e Tatiana e Val, enfim, a todos aqui, né? Um caminho novo para que nós comecemos a desmistificar aquilo que lá em 94 Marco Aurélio Greco já falava, que é um caminho desgastado de desconfiança e embate recíproco entre contribuinte e fisco. Isso tem que acabar. Acho que o CARF, houve agora uma mudança de liderança no CARF, o CARF, né, passou aí por anos mais difíceis, né? A Tatiana está lá, sabe disso, e tem tudo para a gente entrar num ambiente melhor, né? Num ambiente de mais transparência dentro dessa norma do Confia, né? E assim, concluindo a minha fala, eu queria também só lembrar que nós temos agora uma oportunidade, né? E aí devolvendo a palavra para a doutora Valdirene, que conduziu o debate, uma oportunidade importante em relação no Brasil, às contribuições previdenciárias. Nós estamos, nesse momento, no Supremo Tribunal Federal, com 4, né, entre STJ e STF, 4, 2 repetitivos e 2 repercussões gerais, sobre os temas mais importantes que estão sendo discutidos. HRAI, 20 salários mínimos, descontos e terço constitucional de férias. E por que eu estou falando de contribuições previdenciárias? Para marcar o seguinte: existe não só uma preocupação em relação a essas discussões tributárias, mas uma preocupação que eu vejo crescendo cada vez mais na área de tributação de folha, que é planejamento e compliance. E nesse cenário, esses temas também devem ser trazidos, não para ser o debate central dessas discussões, mas para ser um fiel da balança em relação à regularidade, em relação à idoneidade das empresas. E isso vai também ter um peso ainda refratário ou subsidiário nessas discussões. Então eu deixo aqui, né, registrado essas posições, reitero os cumprimentos, né, às nobres expositoras pelas excelentes palestras e que, né, enfim, uma aula realmente de planejamento tributário e de temas importantes a partir da decisão do Supremo, e novamente agradecendo a presença de todos e sempre a gestão eficiente aí da doutora Valdirene e da doutora Graziele Bianco. É isso aí, e continua com vocês aqui até o final. Obrigada, Halley, por suas colocações. Importante mostrar o papel da ABAT nessas discussões importantes que estão no Judiciário, sobretudo no STF, né? O papel também junto às instituições, junto ao Confia, junto ao nosso diálogo com a Receita Federal, com a Procuradoria, né? Bom, meu papel aqui no debate, lógico, além de parabenizar a Tatiane e a Ana, né, é trazer mais pontos ainda e estimular vocês aí que estão até agora acompanhando, né, a participarem com perguntas via chat, né. Eu já lanço 2 aqui. Ana, será que agora ainda faz sentido a norma antielisiva, né? Até que ponto essa norma, a gente que chegou a discutir muito na FGV, a redação dessa norma, o projeto de lei dessa norma, isso reforça a necessidade dessa norma, nessa altura do campeonato, dessas autuações, né? O que se mostra mais efetivo depois dessa decisão do Supremo? E Tati, tratando-se de uma ação direta de constitucionalidade, tem força de precedente, efeito erga omnes. O que é efeito erga omnes? Uma vez que o Supremo declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade em sede de ADI, essa decisão, as razões de decidir, têm que ser aplicadas por todo o Poder Judiciário e pelo CARF também. Então, vai mudar essa posição, todos esses pontos que você colocou aí, de decisões favoráveis e desfavoráveis. Há uma expectativa, é óbvio, que é muito casuístico, envolve provas e outras questões, mas essa decisão do Supremo tende a trazer um novo panorama dos julgamentos daqui para frente, destes mesmos planejamentos que você falou, né? Tendo em vista essa posição do Supremo de como interpretar a norma anti-evasiva, né? Então, já coloco essas 2 questões.
Bom, o que eu vou colocar para vocês, é até que veio a calhar, né? Até sei aqui que no grupo muitas empresas estão interessadas nesse tema, é porque envolve também a análise de planejamento, embora a Tati já tenha levantado esse ponto, a Ana também, um planejamento típico, né, tido como planejamento, que foi a utilização durante um período, né, a partir da Lei 12.973, a utilização do ágil, sobretudo do ágil interno, né, passou a ser vedada ou limitada, né, mas há aí um estoque de autuações que estão no CARF, ainda estão no CARF por algum motivo, ou que já estão no judiciário, envolvendo um dos tipos de planejamento tributário citados aí, onde todos esses fundamentos, esses conceitos foram utilizados tanto pelo fisco para autuar, como contribuinte para se defender, como pelos julgadores para afastar ou manter a cobrança, né? Que decorre aí da utilização do ágil, sobretudo o ágil entre partes relacionadas, né? A figura do ágil, ela veio, já tem alguns anos, né, no nosso ordenamento, mas a partir de 97, sobretudo no ambiente para incentivar as privatizações, foi criado aí um benefício, né, muito utilizado para as empresas nas questões de privatização, mas como a lei não criava nenhuma restrição, diversos grupos econômicos, sobretudo empresas operações nas aquisições de participações societárias entre grupos, esse mecanismo, vamos dizer assim, do ágil, essa possibilidade de aproveitar a amortização desse sobrepreço nessas aquisições, lógico, seguindo os parâmetros da lei, na forma como o benefício foi criado até a edição da 12.973, foi largamente utilizado, né? E a Receita Federal teve ali dois momentos, para não dizer mais que um, de como autuava, né? No início, havia uma autuação muito presente na forma lá do 116, julgado pelo Supremo, e depois as autuações passaram a afirmar aí a necessidade do propósito inicial, a suposta fraude, a suposta simulação, ou simplesmente generalizando todo o ágio interno, a grosso modo colocado, como um ágio artificial, né? E não um ágio real, vamos dizer assim, né? Gerando aí um grande passivo tributário para as empresas, que aí sofreram aí com a mudança, com a questão do voto de qualidade. Alguns já estão no judiciário e outros ainda estão no CARF. E por conta disso, né, o governo federal, aliás, desde a lei da transação de 2020, 2020, possibilita a criação de transações por teses, né? Já no passado, os refis baseados em tese, nós tivemos algumas questões específicas para as instituições financeiras, lucros no exterior. Antes mesmo da lei da transação, havia aqueles refis específicos para aquela tese. Agora, isso está na forma da lei e na forma do recente edital, e que está já correndo o prazo aí. Então, e essa análise dessas operações, é óbvio que a gente tem um tempo limitado aqui, mas se passar pelo crivo de que eu segui os requisitos legais e se é que eu tive um bom motivo, o motivo de economizar tributo pelo Supremo é um motivo válido, essas operações não podem ser afastadas pura e simplesmente, né? Então, a decisão do Supremo vem em linha para favorecer a anulação, sim, desses questionamentos, né? E aí eu trouxe aqui um breve resumo, ver se dá tempo. Bom, então veio essa transação do ágil. Então, os contribuintes, em meio a essa decisão do Supremo, todos esses impactos, né? Como eu já adiantei, não querendo adiantar a fala da Tati, aí, do meu ponto de vista, até por conta do regulamento interno do CARF, né? E eles devem sim seguir
a decisão do Supremo Tribunal Federal. Embora ele tenha declarado constitucional o 116, ele indica como deve ser interpretado. É uma interpretação conforme. E a interpretação econômica está fora do nosso ordenamento, né? Então, fazendo um planejamento, seguindo a lei, seguindo os requisitos legais, com o intuito de reduzir a carga tributária, é legítimo. E o Supremo deixou muito claro isso nessa declaração de constitucionalidade. Então, é esse contexto que nós precisamos considerar quando analisarmos as situações de ágio, né? O ágio em si, aqui um retrospecto histórico, essa transação específica é apenas o período em que o ágio foi possível amortizar, inclusive a figura do ágio interno não havia vedação legal, ou seja, até a edição da 12973, que inclusive culminou com a uniformização das normas contábeis e o fim do RTT, como a Ana também explicou, tá? Então, é uma linha de corte importante, né? Porque após a 12973, a lei já não permite o ágio ou o aproveitamento do ágio, a redução do imposto de renda e da contribuição social por essa amortização de despesa, essa dedução de despesa, entre partes relacionadas. Então, nós estamos falando aqui, eu vou até afunilando a discussão do ágio interno, né, que eu acho que é o grande vilão, e é para quem a Receita Federal mira quando ela cria essa transação, que ela quer arrecadar, ela quer estimular que empresas que não tenham uma prova ou não estejam maduras, que talvez não tenham aí um apoio técnico nesse planejamento, se encorajem a pagar ao invés de discutir, continuar com a discussão. É esse o enfoque, né? E isso está muito claro, né, no edital 9 de 2022, quer dizer, está bem claro aqui que são as operações até a 12973, né, e as participações societárias adquiridas até 31 de dezembro de 2014 e as amortizações feitas até 2017. Não sei se eu posso dizer que ainda tem alguma coisa ainda que a prescrição, a decadência não alcançou, né? Lógico, há uma vantagem? Aparentemente sim, porque há uma redução no principal. Embora eu tenha que antecipar uma parte à vista, essa entrada de 5% sobre o total parcelado. Mas há uma importante redução sobre o principal, que é uma inovação, não bem uma inovação, já houve poucas, mas outras situações em que o benefício recaía também sobre o principal. E a adesão está até 29 de julho. Talvez seja reaberto o prazo, vamos ver se vai ter muita adesão ou não, né? Como o objeto dessa transação, isso a gente já percebe, a Tati pode completar minha fala, o objeto dessa transação são para os processos em curso, e aí eu entendo, tanto os administrativos como os judiciais, ou como os casos com inscrição em dívida, se o contribuinte tem uma situação no limbo, onde termina a esfera administrativa e ainda não há a inscrição em dívida, ele pode aí tentar acelerar essa inscrição, caso ele queira entrar, se for o caso, avaliar a entrada, né? Mas a condição é que exista um processo em curso. O efeito prático é que o CARF já começa a parar de julgar o tema, né? Começa a parar de julgar o tema e, como a Tati vem mostrando, com decisões favoráveis, né? Ele congela os processos, faz com que os contribuintes que tenham essa situação se sintam obrigados a analisar a sua situação, do seu ágio interno, se é vantajoso ou não entrar nessa transação. Tá? Porém, a gente não pode pensar só no benefício econômico. Você, de cara, já renuncia a quaisquer outras discussões envolvendo este ágio. Esse é um ponto fundamental, a renúncia ao direito de discutir. Vamos supor que a companhia ou o grupo econômico tem aí vários ágios, né? Aqueles com laudos,
mais bem comprovados e aqueles cuja fiscalização esteja ali mais complexa do ponto de vista da demonstração de suposta simulação ou a demonstração com laudo contábil da apuração do valor, de como foi usado, como foi feito. Eu tenho aí na mesma pessoa jurídica, no mesmo grupo econômico, situações de dois ágios, do ponto de vista da prova, um melhor e um outro não tão bom, vamos dizer assim, né? Se você optar por incluir um deles, você vai ter que renunciar ao outro, né? Também ela cria aqui uma obrigação de, durante 90 dias, estar com o CND, né? Então, ele cria aí algumas situações que você tem que avaliar a vantagem, não só a vantagem financeira, mas esses outros aspectos. E uma outra questão também, que seja uma outra discussão, toda vez que se tem um refis ou uma transação, você abre mão de uma receita, você tem um ganho, né? O fisco abre mão de uma receita e você tem, entre aspas, um suposto ganho com esse desconto, porque não que você queira, você optou, né? Não que seja ruim a discussão. Uma questão financeira, você chegou à conclusão de que vai entrar. Isso não impede a tributação deste ganho por ter incluído esse débito ao pagamento de imposto de renda, contribuição social e PIS/COFINS. Inclusive, há solução de consulta nesse sentido, do Pai da Receita. Particularmente, eu entendo que isso pode ser levado para o judiciário também. Mas você termina com uma discussão, mas vai ter que... Quer dizer, você não pode olhar o pagamento só sobre o importe das parcelas, a redução da dívida com aquelas parcelas, mas aquilo que você economizou, e olhe lá, 50%, pode chegar até 50% da dívida total, você pode pagar imposto de renda, contribuição social, PIS/COFINS, sobre essa suposta receita por conta desse perdão decorrente do refis. Tá? Se é verdade que eu entendo, a Tati vai afirmar comigo, né? O sistema de precedentes obriga os operadores do direito a seguirem o raciocínio delimitado pelo Supremo Tribunal. Se isso tem as limitações no CARF, no Poder Judiciário isso é mandamental. E sim, Paulo. Os CARFs que chegaram... Quer falar, Tati? Só para a gente se tornar um pouco mais dinâmico, né, Val? Sim, lógico. Você ficar provocando. Sim, eu estou aqui para isso. Mas a gente tem o artigo 62, né, da portaria do Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia, né, 343 de 2015, o anexo 2, que ele fala que os conselheiros eles são obrigados, na verdade, a observar a lei, tratado e tudo mais, mas, assim, com exceção daqueles que já foram considerados, por exemplo, inconstitucionais ou constitucionais, né? Aí a gente tem que só dar uma olhada, né, em constitucionais pelo STF. Nesse caso, foi declarado a constitucionalidade, mas a gente tem que observar um entendimento que foi dado pelo STF, senão não faz sentido nenhum, né? Então, por isso que, a meu sentir, os conselheiros do CARF estariam obrigados, sim, tá, a meu sentir, a observar o entendimento dado pela ministra Carmen Lúcia em relação ao parágrafo único do artigo 116, senão não faz sentido nenhum o STF colocar esse entendimento no seu voto e a gente não observar para fim de interpretação, né, dessa norma frente às operações que são colocadas aí nos julgamentos. Então, aí não faria sentido nenhum essa decisão do STF se tornaria inócua, né? Então, por isso que, ao meu ver, a gente deveria, sim, observar um entendimento. E esses entendimentos são dados, por exemplo, em RESP, né? Por exemplo, sem considerar o ADI, né? Mas esses entendimentos são dados quando da apreciação de um RESP, um recurso especial em sede repetitivo, ou recurso extraordinário em sede de repercussão geral, né, Val? A gente tem que observar, assim, a íntegra, né? Os fundamentos, né?
o ratio decidendi, né, dessa decisão, das decisões que são dadas, senão também não faz sentido nenhum, né, ter um voto, era só ter uma ementa ou um dispositivo do julgamento falando, ó, é constitucional, não é constitucional, é feriado por mim, não feriado por mim. Então, a gente tem que ver o racional, né? Então, essa é a minha linha, Val. Tô com você. Isso aí. Então, a gente espera, né, Tati, que a partir da publicação do acordo, a partir dos próximos nas próximas na oportunidade que o CARF se deparar com essa situação, o abuso de forma e a substância econômica não pode ser objeto de afastar ou manter, no caso, né, manter a cobrança, né? Tem que ter outros argumentos, sobretudo a comprovação da efetiva simulação, efetiva fraude, né? E no judiciário, porque para o contribuinte, ele passa por esses percalços no CARF e a grande maioria tem a possibilidade de retomar o julgamento, seja por a questão do voto de qualidade, né? Voltar a análise para o CARF. Alguns, infelizmente, já tiveram essa dívida levada para o judiciário, né? E quando você leva para o judiciário, existe aí dois caminhos, né? Ou você garante, porque a inscrição em dívida, ou você consegue tutela para suspender a exigibilidade, né? E, felizmente, eu fiz uma análise, lógico, uma análise por amostragem de 12 casos importantes, mas os casos não são muitos, mas são valores importantes, né? E que, obviamente, vão ser atingidos como ali, na mira, porque vem a calhar com o raciocínio utilizado pelo Supremo. E na análise que nós fizemos, aqui é uma análise sobre esse debate, a gente pode se aprofundar em outras oportunidades, né? Sempre que o contribuinte preencheu os requisitos legais e o judiciário tem essa premissa, ele privilegia a legalidade. Então, a grande maioria das decisões, sempre já, independente da posição da ministra Carmenúcia, veio aí ser a cereja dessas decisões favoráveis, ela reforça a extinção e o cancelamento desses débitos. Tá? O que eu percebi? Os contribuintes conseguiram, alguns que, com base em prova, conseguem ter essa demonstração de plano, conseguiram aí mesmo sem garantia suspender a exigibilidade. Outros não, outros já estão discutindo com uma fiança bancária, estão levando isso, até por conta da atividade, precisam de certidão, né? Onde que a coisa deságua, né? Que alguns estão, aqui nessa minha amostragem, 12 casos, vejam que interessante, metade em primeira instância, metade em segunda instância, sendo que, nesses de primeira instância, 3 deles têm tutela favorável para suspender a exigibilidade. E os outros, eles têm garantias. Tá? Então, tem lá um depósito, tem uma fiança bancária, e a matéria ainda vai ser apreciada pelo juiz. Em segunda instância, o fator determinante, além da questão do princípio da legalidade, é a prova. Né? Então, isso é um fator determinante para a gente, além do raciocínio do Supremo, olhar na questão desses ágios, sobretudo o ágio interno. Né? Por quê? Porque se a questão envolve a prova, eu não consigo levar para cima. Eu tenho aí 3 casos transitados em julgado, onde, por aplicação da súmula 7 do STJ, é que os tribunais superiores não podem reanalisar a matéria se envolve revisão de prova. Tá? Então, é fundamental que o ágio, caso de ágio interno, seja lastreado em farta documentação, sobretudo contábil, de que os requisitos legais para apuração do sobrepreço, dos valores amortizados, seguiram os limites da lei. Vamos citar aqui o exemplo, o caso que está mais adiantado. Então, dentro dos 12 casos, 6 estão em primeira instância, alguns deles já com tutela, como eu disse, e os outros 6 já tiveram julgamento de mérito
pelos TREs. Eu tenho decisões favoráveis terceira região, quarta e quinta região. Tá? Eu acho que a Tati tem alguma lá da segunda região desfavorável, né? A gente estava aqui trocando figurinhas aqui dos julgados, mas o pano de fundo é a prova, tá? A prova da simulação ou fraude. Mas eu vou ler aqui, por exemplo, o caso Gerdau, que para mim sempre foi o emblemático, e ele está sendo muito bem conduzido, eu digo assim, dos dois lados. Acho que a Procuradoria está bem atenta a isso. Ela fez uma preliminar para afastar a súmula 7, para que o STJ analise se foram preenchidos os requisitos legais. E o recurso especial subiu. Então, a gente tem aí a possibilidade dos tribunais superiores analisarem, sim, o preenchimento dos requisitos. Ele faz ali uma preliminar de que o fato é incontroverso. Então, ele sai do mundo das provas, né? Ele tenta ali demonstrar que há uma artificialidade no caso Gerdau. Mas eu acho isso, entre nós, com o julgamento supremo, eu acho que vem rechaçar esse argumento, tá? Sobretudo pelo que está pré-questionado no acórdão recorrido. O acórdão que deu ganho de causa, que vem sendo aproveitado por vários outros julgados, esses que eu citei como favoráveis, coloca assim, olha, a interpretação fundada na substância econômica das operações de reorganização societária não autoriza a autoridade administrativa transforme atos jurídicos perfeitos em imperfeitos, na ótica exclusivamente tributária, com o escopo de encaixá-los em uma tributação mais favorável aos interesses fazendários, violando a autonomia da vontade, a liberdade econômica, a proteção da confiança, a segurança jurídica e o princípio da legalidade. Ou seja, em linha com o que a nossa ministra Carmen colocou e que foi acompanhada pela maioria dos ministros e o que as minhas colegas colocaram aí. Então é isso. Eu acho que antes de incluir, óbvio que as empresas têm aí um tempo aí de pouco mais de um mês para avaliar a validade desses planejamentos, é óbvio que a Procuradoria não colocaria em transação um tema que não fosse polêmico, né? Porque essa transação de tese tem essa conotação mesmo. Eu abro mão e você também, né? Para que o contribuinte abra mão de um direito, ele precisa estar muito certo de que ele não tem aí, pelo menos seguido, os requisitos legais da amortização do ágio. Uma vez preenchido, mesmo sendo o ágio interno, e algumas decisões aqui também colocam, né, de que o ágio gerado, de que a própria legislação não impede o ágio interno, isso também está nessas decisões, então eu não vejo aí motivo, a princípio, do contribuinte incluir o débito nessa transação, né? E aí eu passo a palavra para minhas colegas e para o chat aí, vamos encerrar. E aí, uma questão, eu acho que esse tema, ele vai ainda ter pano para manga, né? A gente já conversou sobre isso. Segundo dados da própria Receita Federal, hoje existem 377 processos em trâmite no CARF discutindo ágio. A dívida, né, o total ali de crédito tributário, 122 bilhões, que estão discutindo tanto essa nova interpretação conferida ao artigo 116, parágrafo único, quanto o voto de qualidade. Então, a Procuradoria veio tentar transacionar esse ágio justamente porque é um passivo elevado. E, do ponto de vista econômico, né, comparando, só do ponto de vista econômico, aí, claro, tem a questão causística, a prova documental. Do ponto de vista econômico, é desvantajoso a adesão à transação, porque é 50% de desconto na multa, enquanto que se tiver o cancelamento, né, porque a maioria dos processos estão com multa de 150%, vem para a multa base substancial 75%. E eu acredito que esse tema vai de amplo debate, a gente vai ter oportunidade, inclusive, de discutir no 7º Jornadas, vai falar sobre contencioso administrativo, fiscal, modulação dos efeitos, legalidade, coisa julgada, e aí já deixo aqui o convite para todos
porque eu acredito que vai assinar, a doutora Tatiana, a doutora Ana Cláudia estarão lá, a doutora Val, e eu acho que a gente vai poder ter uma oportunidade ainda maior de debater essas questões. Mas o tema é polêmico, ao mesmo tempo simples, mas que a transação, pelo menos sob o meu ponto de vista, ela deve ser olhada, primeiro, o aspecto econômico. Acredita-se que não, né, no meu entendimento, aí, que não se viabilizaria, mas não tenho substância, não tenho prova material, aí sim eu deixo a questão econômica de lado e vou para a transação, mas sabendo que vou abrir mão aí dos meus direitos em benefício de uma redução. Era isso que eu gostaria de falar. Como sempre, eu adoro a explanação da doutora Ana Cláudia, da doutora Tatiana, sempre agrega muito valor, a doutora Val. E deixo aqui a provocação para a doutora Tatiana em relação a esse acervo. 377 processos, um passivo, suposto passivo, um crédito tributário de 122 bilhões. Né? Como que o CARF vai dar conta agora de aplicar a ADI e aplicar o repetitivo sobre o de qualidade? Graça, o negócio tá feio. O que eu posso falar é que, assim, realmente, independentemente do estoque envolvendo a amortização, né, de ágio, que você já considerou aí bilhões, né, a gente tem, se a gente for considerar todo o estoque que está no processo administrativo, dá mais de 50% do PIB. Então, assim, é muito alto. E o que eu achei, assim, até interessante, né, que foi até colocado nos jornais, mas eu vi que foram julgados alguns processos de amortização de ágio na primeira turma, né, que no jornal pelo menos saiu, olha, que a Fazenda e o presidente, né, tinham retirado de pauta todos os processos que tratavam da amortização do ágio, coincidentemente, né, no momento em que saiu a transação. E eu concordo com você que eu acho que o primeiro ponto, a primeira fase que o contribuinte ele tem que fazer, pelo menos se eu fosse o contribuinte, né, eu colocaria tudo no papel, né? Teve multa qualificada, teve responsabilidade fiscal para fins penais, porque isso pesa também em relação ao risco de imagem, né? Porque independentemente se ele perder, por exemplo, no CARF, pode ser aberta uma ação penal, né? Uma medida judicial aí pelo Ministério, e assim e principalmente a questão da garantia, né? Porque se você entra no judiciário, se você não consegue uma liminar, uma tutela, você tem que garantir, né? E você também tem que mensurar também quanto que você estaria pagando de honorários advocatícios, né, Grazi? Então, assim, isso entra na conta, né? Matemática. Matemática, independentemente da tese ser muito boa, tal como trouxe também a doutora Ana, a Val, né, que realmente pode ser que a tese ela começa a prevalecer, e eu também trago aqui que eu acho que a minha percepção, pelo menos, é positiva, otimista nesse sentido, que pode ser que a tese boa comece a prevalecer tanto no administrativo quanto no judiciário, né, mas eu acho que a gente precisa fazer as contas. Principalmente no horários advocatícios, né? Por mais que o Dr. Halley fique triste, né? Porque né, ele deve ganhar bastante, mas assim, acho que o contribuinte precisa colocar na mesa. O comentário que eu queria fazer em relação a essas discussões todas é que, assim, eu vejo que tanta insegurança jurídica, especialmente no campo tributário, acaba criando um ambiente muito negativo para os negócios. A gente vê em qualquer programa aí sobre questões empresariais, quando perguntam quais são os gargalos, né, para o crescimento empresarial, o tributário sempre está presente. Então, acho que esse ponto, e nessa parte do planejamento tributário, acho que a gente chegou num ponto em que, na verdade, eu estou tendo qualquer centavo que eu poderia estar pagando a mais do ponto de vista do fisco acaba sendo autuado, e não importa, né, as razões, não importa o quão certo o contribuinte esteja ou deixa de estar. Então, acho que a gente atingiu um ponto em que realmente a insegurança jurídica está muito grande. Então, acho que é importante a decisão
da ministra Carmen Lúcia, e é importante nós todos, em cada ação judicial, em cada processo administrativo, até em cada fiscalização, passar a reforçar que, olha, o entendimento do Supremo é nesse sentido, que você não tem interpretação econômica no Brasil, que não existe uma proibição ao planejamento tributário, desde que se tratem de atos lícitos, e que a economia tributária não pode ser vista como uma ilicitude. Eu não posso dizer que o sujeito é criminoso porque está economizando imposto, né? Que é o que acontece hoje na medida em que o fisco vai aplicando aí esses conceitos de abuso de direito, multa de 150%, né? E acho que, no final das contas, até por mais, eu digo sempre que por mais que os advogados até possam, né, ter algum dinheiro a partir de problemas empresariais, eu acho que, no final das contas, acaba sendo prejudicial para todo mundo. Por quê? Porque a gente teve, nos anos 50, todo um movimento de substituição de importações. Agora, nos últimos 10 anos, a gente só vê empresas saindo do Brasil. E o Brasil, paulatinamente, dependendo mais e mais de importação, mas importação até de prego, parafuso, sei lá, de tudo quanto é coisa, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente, né? Eu considero que essa decisão da ministra é muito importante, e eu considero que nós, enquanto profissionais aí da área tributária, temos aí a obrigação, mais do que o direito, a obrigação de exigir que essa interpretação do Supremo Tribunal Federal seja observada pelo fisco e seja observada também pelos nossos tribunais, de tal maneira que a gente possa construir aí uma maior segurança jurídica. Fora isso, eu sempre defendi, e continuo defendendo, que deveria haver uma lei em nível nacional, ou seja, uma lei complementar, que fosse uma lei geral anti-elisiva e que desse as balizas do planejamento tributário. Vários países fizeram análise de discussões por anos da conveniência e oportunidade de se ter lei geral anti-elisiva. Aí eles concluíram que sim, é importante eu dar parâmetros bons ou parâmetros ruins, mas você tem parâmetros. Por exemplo, nos Estados Unidos, a economia tributária ela é aceita na medida em que eu mostro que a minha posição depois de uma reorganização ela é mais lucrativa do que a posição que eu tinha antes. Então, veja, não é uma questão do critério ser ideal ou não, mas sim de se ter os critérios e se conhecer os critérios. Lá, eles têm muito a questão da meritocracia em matéria tributária, eles fizeram a mesma coisa, e pelo menos é um critério. Você pode achar ruim, pode achar bom, mas na medida que hoje eu não tenho critérios, a gente está tendo um dos maiores casos aí que eu tenho, é justamente um caso de 3 compras de empresas, aumentando o volume de uma empresa operacional brasileira. Ou seja, investimento novo, expansão de negócios, né? E a justificativa é que o contribuinte, no olhar do fisco, só comprou para aproveitar o ágio. Como se todo o resto, como se a expansão de territórios que o contribuinte atua, o aumento do número de empregados, o aumento da carteira de clientes, tudo isso fosse absolutamente secundário e que o principal era comprar para gerar ágio e ter a dedução fiscal. Claro que não é, né? Então, acho que já está mais do que na hora da gente ter aí melhores balizas do planejamento tributário e, sem dúvida nenhuma, a baliza trazida pela ministra Carmen Lúcia é extremamente importante e oportuna. Oportuna justamente que vem numa situação em que a gente tem tantas discussões aí e de volumes tão relevantes entre fisco e contribuinte. Parabéns, Ana. Perfeita a sua colocação final. Eu acho que tem que ter como norte aí a
brilhante decisão do Supremo, embora depois de 20 anos, né, quando essa norma foi criada, a gente até, na semana a gente se reuniu, né, eu não sei vocês, eu perdi a noção do tempo, para mim eram 10, na verdade eram 20, né, de quando essa norma entrou no ordenamento, e ao passar dos 20 anos, o quanto isso foi trazido e foi alimentado, né, sempre colocando o princípio da legalidade em segundo plano, né, e esquecendo de tudo isso que você colocou aí, que o Brasil não tem essa obrigatoriedade, ainda não tem esse regramento, de modo que, seguido o princípio da legalidade, a tipicidade cerrada, esses planejamentos não podem ser simplesmente desfeitos. Quando eu falo nesse valor vultuoso, na verdade é um valor que não pode voltar para o fisco, né? É um valor que serviu para incentivar as operações, né? A gente não pode ter um olhar, tem que ter um olhar do outro lado também, né? Se todas as empresas são obrigadas a pagar isso, se nós já estamos numa configuração em que as empresas estão deixando o país, a indústria brasileira tendendo a ser sucateada, e os investimentos prejudicados, se a gente colocar todo esse valor para ser pago e cobrado, né, também a gente tem que pensar na forma inversa, né? É porque não houve, esses planejamentos são, vamos colocar assim, na grande maioria, lícitos, né? Desde que preenchidos os requisitos, né? Então, esse valor envolvido é muito menor quando olhado exatamente o problema e tirado as questões que observaram os princípios, né, a legalidade. E a grande maioria das operações são auditadas, são conferidas, né? São grandes empresas que foram autuadas, né? E é isso. A gente está aqui cravando aqui no final, eu quero só a palavra final, já me despedindo e passando aqui para as demais, né, Tati? Se quiser colocar, temos aí mais 2 minutos. Não, né? só para trazer que essa insegurança jurídica, olha, somente em relação a CETES, né? No antigo CARF, a probabilidade de perda para escritórios que pelo menos avaliavam, né, era a probabilidade de perda remota, né? Porque, olha, tava, né, tinham decisões favoráveis. Depois foi probabilidade de perda e, olha, é possível, né? E provável. Ah, mas agora com a decisão da Gerdau, tal, olha, agora fica possível, né? Mais provável. Agora com o STF, olha, probabilidade de perda remota. Então, imagina isso, né? Para contabilidade que a gente tem que observar o ICPC 22, que fala das incertezas, né, de tributação sobre o lucro. Então, eu acho que todos sofrem, tanto o fiscal, né, o pessoal de contabilidade e o pessoal tributário, né, em si. Eu acho que todo mundo sofre com isso, né, essa insegurança. Bom, pessoal, o chat aqui, o pessoal ficou quietinho, mas eu vejo que a grande maioria aguentou até o final, né? Agradeço muito, Plínio, Lili, Cláudio, Grazi, o Marcelo também, que entrou depois, Thaís, Jana, Patrícia, Giane, Flávia, ficaram conosco até agora, espero que tenham gostado, né? Nosso comitê tem esse objetivo de trazer temas atuais, temas relevantes, procurar trazer uma linguagem, né? A gente é muito viciado, né? Uma linguagem técnica, a gente se desafia sempre trazer uma linguagem mais prática. Espero ter atendido aí, nós temos atendido as expectativas. Gostaria que depois vocês colocassem as opiniões para a Janaína, do que acharam, sugestões de novos temas para o nosso próximo comitê, né? E é isso, eu encerro aqui agradecendo demais, Ana, apresentação assim, irretocável, Tati, trazendo o seu dia a dia com uma simplicidade, com uma clareza, com um cuidado, né, de esmiuçar os julgados, perfeita, a Grazi também, né, que me ajudou na escolha do tema, e todo mundo aqui que se predispôs a participar, eu acho que esse comitê é para vocês, né? E eu encerro, Halley, não sei se você quiser dar a palavra final. Val, se pudesse só contribuir. Coisa de 1 minuto, acho que... Oi, Cláudio. Tudo bom? Marani, tudo bom?
De fato, assim, meio que concordando totalmente com o que a Ana comentou, breve comentário de mercado e Brasil, né, aonde o Brasil quer estar, não é uma coisa nova, acho que, sim, foi falado até pelo Harley, muita gente aí que o Brasil, anos 90, vem falando de reforma tributária, aí vem a norma anti-invasiva em 2000, a anti-invasiva, né, em 2001, tentativa de, mas resumindo, a mentalidade atual de novos negócios é o conflito da segurança jurídica, como a Ana bem lembrou, mas esses novos mundos, eles requerem umas novas mentalidades. O Brasil, no fisco, ainda ele está patinando, né? Breve comentário que é uma infelicidade. Por um lado, né, desculpa, mas eu sei que para advogado sempre é positivo, eu não sou mais financista, não participo da linha advogado, mas concordo que, assim, do ponto de vista para advogado, é um lado que é rentável a discussão, mas para o Brasil caminhar para as novas, é o que a Ana bem comentou, quer dizer, se a gente quer avançar, o absurdo de que o novo negócio da empresa gerado operacionalmente foi visto como economia de ágio, né? O objetivo era isso, né? Mas era só um breve comentário aí, tentando só concordar com o que a Ana comentou aí. Agradeço. Obrigada, Cláudio, pela participação. Obrigado, Cláudio. Para concluir, então, eu queria, antes de agradecer a todos, pegando esse gancho que o Cláudio disse, chamar a atenção que a gente vive realmente um problema de segurança jurídica no Brasil. Comentei em relação à Receita Federal, as exposições aqui sobre planejamento tributário mostraram, e a Tatiana acabou de dizer sobre a montanha-russa do posicionamento acerca do tema, agora a probabilidade remota depois da decisão da ADI Suprema. E nós temos que pensar, né, que nós ainda temos um ambiente muito imaturo, muito aquém daquilo que é necessário, um ambiente de segurança, de negócios, como colocou bem também a Ana Cláudia. Há um ambiente de negócios que não é acompanhado pelo ambiente de segurança jurídica no Brasil, não somente no âmbito que nós estamos falando aqui, mas em relação à própria condução que o Poder Judiciário e a sua cúpula maior, o Supremo Tribunal Federal, tem dado ao assunto, com viés de questões que trazem para o consequencialismo, que trazem para o ativismo. E me preocupa muito, nesse ambiente, tem um amigo que deixou de montar uma empresa de tecnologia aqui no Brasil há uns 5 anos atrás e montou uma na Ucrânia, porque de todos os estudos que ele fez, lá era mais seguro do que uma filial aqui no Brasil. Tem outras unidades no mundo, mas deixou de montar no Brasil. Um dos aspectos que pesou muito foi o aspecto do custo trabalhista no Brasil, não só dos encargos sociais, mas dos encargos previdenciários sociais, mas também dos trabalhistas diretamente, que quase dão 100% do valor da folha de salários. A BAT fez um trabalho grande disso, né, divulgamos bastante, mas ainda não, no âmbito da reforma tributária não veio uma mudança nisso. E agora, em termos de segurança jurídica, além do planejamento tributário, nós estamos vivenciando uma coisa que tem sido pouco noticiada, a meu ver, e que nós temos que falar mais para os empresários, discutir mais entre nós, operadores do direito, que é a possibilidade iminente, com o julgamento do tema 84 da CCSL, da relativização da coisa julgada. Ou seja, nós já temos uma modulação de efeitos, né, que em certos casos gera uma relativização, ou pelo menos uma insegurança jurídica, e agora nós estamos vendo a possibilidade de uma decisão em repercussão geral, né, no Supremo Tribunal Federal, simplesmente fulminar, e a depender da posição até com efeitos pretéritos, né, não só efeitos ex nunc, mas efeitos pretéritos, uma decisão proferida por um juízo final transitado em julgado. Então, a que segurança jurídica que nós temos no Brasil? Mas o common law e o sistema de precedentes vocaciona e se superpõe à decisão individual. É preciso que a diferença entre eficácia e imutabilidade. Ora, acho que nós temos que lutar, como operadores do direito, fortemente pela segurança jurídica, e a segurança jurídica está muito ligada à coisa julgada. Então, foi muito importante essa discussão hoje de planejamento tributário. Muito importante, Cláudio, você ter dito isso e ter me lembrado e dado a oportunidade de fazer essa reflexão com vocês sobre a coisa julgada, que é um próximo tema que está, né, em pauta e sendo julgado já no Supremo Tribunal Federal, né, com brilhantes defesas, mas uma discussão muito complicada.
E, sem mais delongas, né, novamente já o fiz, mas reitero os agradecimentos a todos, parabenizando esse time maravilhoso das mulheres hoje que conduziram aqui a apresentação. E a BAT fica de portas abertas, né, reiterando o convite para aqueles que ainda não se inscreveram, né, que se inscrevam na nossa 7ª Jornadas, que vai debater esses e outros temas aqui, né, com as expositoras de hoje, com a Valdirene e Graziela também como palestrantes. E assim, desejo a todos aí, dado o horário, uma boa noite e muito obrigado por terem acompanhado até esse horário.